Se você está acompanhando Cartas pra Baixo, spin-off de Tokyo Revenger, já não é novidade nenhuma para você que essas lutas trazem a essência do que era o nosso velho Tokyo Revengers. Aquelas brigas de gangue da mais natural beleza que a gente gosta de apreciar. Afinal de contas, é trocação franca, jogo de equipes, estratégias, aquilo que a gente gosta muito. E se você está curtindo Cartas pra Baixo, não se esquece de se inscrever, não se esquece de deixar seu like, são sempre coisas que ajudam muito. Fala guerreiros, eu sou o Renan, bem-vindos ao Reino dos Mangás e hoje a gente vai passar por aqui pelo capítulo 17, que vai estreitando cada vez mais essa luta e colocando pontos importantes de como acontece uma briga de gangue, detalhes inclusive que por muito tempo passaram despercebidos na série original. Por a vinheta a gente vai entrar então em todos os detalhes. O que havíamos presenciado lá no final do capítulo 16, algumas semanas atrás, foi justamente aquele momento onde as pessoas se separaram. A primeira divisão, em menor número de desvantagem, ficou ali encarregado praticamente dos outros peões que a Yotsuya Kaidan tinha. Do outro lado, nós vimos o Ryusei indo embora com o seu líder, deixando essa galera para trás. O primeiro momento aqui é pensar, será que os caras estão fugindo de fato? Ou acham que apenas a vantagem numérica vai ser suficiente para Yotsuya esmagar a primeira divisão de Baji, Shifuya e companhia? Era isso que a gente estava pensando. Percebam, logo nas primeiras páginas a gente percebe uma fala do Ryusei, onde ele praticamente imita o seu líder falando, que vamos lá esperar, provavelmente a gente só vai precisar dar conta dos inimigos caso eles superem todos os capangas. Se eles não superarem, aí já vencemos. Se eles superarem, aqui estamos nós para entrar nesse combate. Literalmente isso. Mas as coisas não são tão simples. Você percebe que o Ryusei tá sim com um clima um pouco mais tenso, não tá ali se sentindo tão natural quanto ele era dentro da própria Toman. Voltando à grande luta aqui, galera. A gente vê que esse pátio está cercado de gente combatendo. Os membros da Toman em desvantagem estão sendo cercados. A derrota, inclusive, parece ser algo que vai acontecer a qualquer momento. Tanto que um dos membros da primeira divisão da Toman está lá combatendo, recebendo golpes e levando um dano muito alto, inclusive se surpreendendo com o dano que ele está recebendo. Mas essa força, da onde vem? Será que os caras do Yotsuya Kaidan realmente são tão fortes assim? E é nesse momento que ele olha para um deles, um bem feio, e percebe que ele se chama Hachi Ouzi Nayuta. Nayuta, como era chamado, e ele era membro de outra gangue. E quando ele percebe, não é apenas ele. Tem um outro cara chamado Atsushima, outros que ele também conhece de outras gangues. Então quer dizer que Yotsuya Kaidan, nesse pequeno período de tempo, esse um ano de uma batalha para outra, realmente recrutou muita gente. E não recrutou qualquer carinha não, recrutou vários outros que já pertenciam a gangues famosas da época. Caras que tinham uma força extremamente alta, acima da média, que obviamente rivalizaria com a Toman. Então, as lutas com certeza seriam um pouco desbalanceadas, já que a primeira divisão tem um capitão, um vice que nem tá junto, e outros membros comuns, Apesar do Bigodeira, nosso queridão, não ter aparecido hoje, a gente vê que a Yotsuya tá repleto de caras famosos, que provavelmente já foram líder ou membros importantes de outras gangues antes de entrar no Yotsuya Kaidan. Percebam que o Baji é o centro da primeira divisão, mas a gente sabe que sozinho talvez não seja o único que vai conseguir dar conta de tudo. Afinal de contas, o número da Yotsuya é alto. Temos aqui então vários membros fortes. O Baji vai ter muita dificuldade se ele agir sozinho, principalmente porque aqui ele precisa do Shifuyu acompanhando. E se você parar para reparar, o Shifuyu, esse mesmo, estava saindo em disparada atrás do Ryusei. Mas isso não era algo tão prático, porque se a gente parar para pensar, analisar momentaneamente, tá todo mundo lutando, si contra si, mas ao mesmo tempo é uma gangue contra a outra. Não é mano a mano, você precisa ajudar seus companheiros nesse tipo de batalha, você precisa equilibrar as coisas quando você está em desvantagem. Não adianta você ignorar todo o caminho indo atrás de apenas uma pessoa. E o Shifuyu ainda não percebeu isso. Se você parar para ver, o Shifuyu estava já em disparada tentando chegar ao Ryusei. Inclusive derrotou sim alguns caras da Yotsuya no meio do caminho, mas quando ele estava quase alcançando o Ryusei, ele é parado por alguém mais forte. E não é um inimigo,
se você reparar bem, é o próprio Baji. Ele mesmo impede que o Shifuyu continue nessa seguida, nessa caça que ele estava ao Ryusei. O Baji pergunta o que diabos o Shifuyu está fazendo, abandonando praticamente a batalha. O Shifuyu não entende no primeiro momento por que ele foi parado, se ele está fazendo alguma coisa de errada, por que o Baji está impedindo ele, não é o objetivo recuperar o Ryusei, derrotar o Yotsuya Kaidan? E é nesse momento que ele fica pensando, será que é porque eu fui sem autorização do Baji, eu teria que ter perguntado para ele antes? Será que é por isso? O que eu não estou vendo aqui que o Baji está tentando me impedir? E é nesse momento, nesse grande momento, é aquele que você reflete muito, que o Baji pede para que o Shifuyu olhe à sua volta. Perceba o ambiente, perceba o cenário dessa guerra, para ele se atentar aos detalhes, porque uma guerra é feita de detalhes, é aqui que moram as vitórias. E quando o Shifuyu finalmente se dá conta do que o Baji está falando, que não é uma luta 1 contra 1, que você tem que ver todo o âmbito geral, ele começa a perceber que todos os seus companheiros estão feridos, nós estamos em desvantagem numérica, então a gente precisa equilibrar de alguma forma. E isso é justamente quando um cuida das costas do outro. Se você está enfrentando alguém, você protege o seu colega, seja numa luta, seja numa guerra. Você precisa ter isso em mente. E o Shifuyu vai sendo iluminado, devagarzinho vai percebendo todo esse pensamento que o Baji transpassou para ele em pouquíssimos segundos. O Shifuyu finalmente se dá conta que é por isso que a primeira divisão é tão forte e é por isso que o Baji é tão importante e tão respeitado como um capitão, porque ele não pensa apenas nele, ele pensa em todos. Uma vitória passa por todos os seus amigos, seus companheiros. E aqui o Shifuyu percebe que esse Baji é aquele mesmo que ele decidiu seguir pela primeira vez. O mesmo cara que muitas vezes se importa mais com os outros do que com ele mesmo. Então a gente percebe exatamente isso, porque no momento seguinte, quando alguns caras já estavam para cercar Baji e Shifuyu, o Baji se preocupa com as costas do Shifuyu, e o Shifuyu dessa vez se preocupa com as costas também do Baji. E em um rápido momento, eles giram um pelo outro e golpeiam seus adversários, protegendo a si mesmo e ao mesmo tempo ao outro. Isso é bonito de ver, esse é o modo que a primeira divisão luta, assim a vitória será alcançada. Então, Shifuyu, conte com o Baji, e Baji pode contar com o Shifuyu, que ele entendeu o recado. Agora, o Shifuyu dá uns tapinhas na cabeça porque ele está motivado. Agora ele está entendendo toda a função de estar dentro da primeira divisão, que ele precisa dar tudo de si e também proteger os seus amigos. Só assim ele vai conseguir encontrar uma vitória e talvez eles recuperem, resgatem de alguma maneira o Ryusei. Mas para isso, o Shifuyu e todos eles precisam ser melhores do que eles são. Dar todo o sangue pelos seus amigos, pelos seus companheiros e atrás dessa vitória. Eu estou muito confiante que a primeira divisão da Tokyo Manji, ela vai vencer. Mas para isso precisa dar tudo de si, literalmente. Shifuyu, Baji, Bigodeiras, todos os caras, primo do Draken, que a gente também não chegou a ver nesse capítulo, todos eles têm muito mais a oferecer. E acredito que se você está acompanhando, assim como eu, está curtindo as cartas para Baji. Logo logo já vem o review do capítulo 18, hein? Pode esperar que essa semana mesmo já sai. Deixa o like antes de ir embora, comenta o que você está achando e a gente se vê no nosso próximo vídeo.